A Rebecca é uma das figurantes que mais aparece na obra de Black Clover, e talvez isso aconteça porque possivelmente no futuro ela seja importante para a trama da obra. Mas e se sua importância for totalmente romântica com Asta? Será que eles seriam um ótimo casal? E qual seria a magia de seus filhos? Acompanhe esse vídeo até o final porque hoje eu vou te mostrar 8 coisas que acontecerão se eles ficarem juntos. Oi, eu sou o Max, e entre as pretendentes do Asta, a Rebecca é uma das que mais tem chance de ter alguma relação amorosa com o nosso protagonista. Até porque ela não tem vergonha de demonstrar interesse para o nosso garoto da anti-magia, e grandes exemplos disso é quando ela expressou a sua vontade de ficar com Asta perguntando para ele se haveria alguém dentro do seu coração. Mas também não podemos esquecer do dia que Asta salvou dos inúmeros irmãos da Rebecca, e ela deu um beijo em sua bochecha como forma de agradecimento. No entanto, reza a lenda que para o Asta conquistar o coração de tantas garotas ele deixou o like neste vídeo, então se você também quer conquistar o coração da cremosa ou do cremoso, já deixa o teu like também que a magia vai acontecer. A Rebecca fará um jantar para o Asta. Nós sabemos que de todas as garotas, a Rebecca que mais toma iniciativa no anime para ter uma relação amorosa com o Asta. E para que o Asta acabe se aproximando ainda mais dela, claramente que ele precisaria de aparecer mais na cidade de Nair, que é onde a Rebecca vive, porém isso é algo difícil de acontecer, já que o Asta vive constantemente viajando por causa de suas missões de cavaleiro mágico. Então provavelmente percebendo que sua aproximação com o Asta estaria muito lenta, a Rebecca convidará ele para um jantar em sua casa, e obviamente que o Asta não recusaria comida, por isso ele aceitaria o pedido da Rebecca. No entanto, ele não imaginaria que aquele não seria um simples jantar. Afinal, os irmãos da Rebecca não estariam em casa, e as comidas eram muito caras para que uma plebeia como a Rebecca comprasse todos os dias para comer, mas obviamente que o Asta não perceberia isso logo de cara, mesmo estando completamente explícito que aquilo se tratava de um encontro. Porém, a Rebecca teria paciência com ele e perguntaria sobre a vida do Asta como cavaleiro mágico, com ele contando várias histórias como aquela na qual ele derrotou o demônio gigante e ela conseguiu presenciar, e a Rebecca falaria mais sobre a vida dela também, e com ambos se conhecendo e com a Rebecca fazendo mais jantares assim, uma hora ou outra o Asta se encantaria não só por suas comidas, mas também pela própria Rebecca, e eventualmente ambos acabariam ficando juntos. Os touros negros farão uma aposta para acertar onde o Asta estava indo. Percebendo que em algumas noites o Asta estava sumindo e ninguém sabia para onde ele estava indo, os integrantes dos touros negros ficariam curiosos para saber o que ele estava fazendo. E obviamente que o Magni, o Capitão e a Mitsukehiro não perderiam a oportunidade para multiplicar seus salários, então eles obrigariam a todos do esquadrão a fazerem uma aposta para saber o que o Asta estaria fazendo nessas noites, com o Capitão dizendo que ele estava experimentando os novos vasos sanitários por aí, enquanto Magna falaria que ele estava indo até a vila de Raj para ajudar o pessoal de lá. Já o Lucky Volt é muito empolgado, diria que ele provavelmente estava lutando contra alguém, e o Gauch, extremamente furioso, falaria que o Asta foi visitar sua irmã. Mas quem de fato acertaria é o Gordon Agrippa sussurrando que ele foi encontrar alguma garota. No entanto, ninguém escutaria quando perguntasse para o Asta e ele revelasse que estava com Rebecca. Geral continuaria com seus próprios salários, enquanto o Gordon sussurrando falaria que venceu. A Noelle e a Rebecca conversarão sobre o Asta, com o Asta falando para os touros negros que ele estava se encontrando com a Rebecca e que agora eles têm uma relação amorosa. Obviamente que seus companheiros ficariam felizes por ele, porém, a Noelle, que sempre gostou do Asta por causa do seu jeito bacaça de ser, ficaria muito triste com esse acontecimento, mas claro que seria questão de tempo até que ela ficasse de boa. Mas mesmo assim a Rebecca iria até ela por ouvir que ela estava muito diferente e cabisbaixa, pedindo até mesmo desculpas pela relação dela com o Asta deixar ela assim. No entanto, a Rebecca falaria que estava tudo bem com a situação e que agora em diante ela focaria mais no que interessa, que seria manter o legado da sua mãe virando uma guerreira poderosíssima. Então, de certa forma, essa relação deixaria a Noelle ainda mais poderosa. E obviamente que outros magos interessantes gostariam de ficar com ela, mas ela focaria completamente em ser uma maga overpower como a Mereoleona Vermilion, e a Rebecca não sentiria mais peso na consciência por estar com a Asta. O Asta treinará o irmão da Rebecca e o Neji. Por ser um cavaleiro mágico, o Asta fica muito tempo ocupado e não teria muito tempo para ficar com a Rebecca. No entanto, se ele pedir para o seu capitão que nos momentos ociosos ele treinasse as crianças do orfanato da Teresa Rapwell, pode ter certeza que o capitão deixaria, afinal os cavaleiros mágicos devem servir a população de Clover com seus serviços. E criar futuros cavaleiros mágicos pode se encaixar neste quesito, desde que seja nos momentos ociosos, é claro. E é importante lembrar que o Asta não poderia ir
diretamente até a casa da Rebecca, pois como cavaleiro mágico ele tem sempre que sair de prontidão e aos momentos certos de sair para visitar as pessoas. Por isso que o Gauch, por exemplo, fica constantemente pedindo para visitar a sua irmã e o capitão nunca deixa, a não ser que seja um dia que ele realmente seja livre para isso. Dessa forma, com o Asa treinando essas crianças, entre elas estaria o Neji, que é muito promissor com sua magia de neve, e também o Marco, que é irmão da Rebecca, e pelo orfanato ficar próximo da onde a Rebecca vive, fica fácil para vê-la, e por estar treinando seus irmãos, isso aproximaria ainda mais o Asa da família da Rebecca. Asta pedirá a Rebecca em casamento. Como em todos os casais que eu já citei em outros vídeos, esse daqui não seria diferente, afinal estamos falando de uma época medieval e se juntar em matrimônio era algo muito importante para a época. E com Asta sendo alguém importante na ordem dos Cavaleiros Mágicos, ele poderia se casar facilmente com quem ele quiser, e à medida que a Rebecca e ele ficassem mais próximos, pode ter certeza que isso iria acontecer. Dessa forma, ele chamaria os irmãos da Rebecca e as pessoas que também são importantes para o Asta para ver eles se juntando em matrimônio, e convidaria o Yami para ser seu padrinho, já que ele é quase um pai para todos do seu esquadrão, mas além dele, o Asta convidaria o Firo, que apresentou ela nos encontros à cega há muito tempo atrás. Dessa forma, ambos ficaram juntos e planejarão construir uma família. Asta viraria capitão e chamaria o Marco para o seu esquadrão. Após passar algum tempo e o Rei Mago perceber que o Asta tem mérito suficiente para virar um capitão, ele consideraria um esquadrão para o nosso protagonista, fazendo novos Cavaleiros Mágicos serem recrutados. Dessa forma, o Asta se lembraria dos treinos com as antigas crianças do orfanato da Teresa Rapwell, e ele perceberia que alguma dessas antigas crianças se tornaram magos incríveis. E entre elas estaria o próprio Mark e o Neji, que conseguiram seguir à risca os treinos rigorosos do Asta, mas também teríamos outros personagens interessantes como a Mary, a irmã do Gauch, que deixaria ele extremamente furioso por saber que sua irmãzinha já crescida entrou no esquadrão do Asta. E esse esquadrão se tornaria um dos mais poderosos de Black Clover, e teremos muitas pessoas queridas e interessantes dentro dele. Qual magia os filhos do Asta e a Rebecca terão? Obviamente que por terem se casado, o Asta e a Rebecca terão alguns filhos como a maioria dos casais acabam tendo. E esses filhos cresceriam e ficariam fortes assim como o pai, e teriam uma boa aparência, sendo completamente esforçados como a mãe. Por isso eles teriam cabelos vermelhos e também teriam olhos azuis puxando a beleza da mãe. Já suas personalidades seriam de pessoas determinadas e bastante justas, como o Asta e a Rebecca são em Black Clover. Por isso eles seriam pessoas agradáveis e a maioria das pessoas gostariam de ficar próximos deles, mas não é só isso, porque eles também fariam sucesso com as outras pessoas da sua idade, que se interessariam por eles, assim como as garotas de Black Clover gostam do Asta. No entanto, pela magia da Rebecca ainda não ter sido revelada, fica difícil prever qual magia seus filhos com Asta teriam, então o mais possível de acontecer é os seus filhos teriam magia como a mãe do Asta tinha, ou então alguma variação desse poder, o que possibilita a gente usar da nossa criatividade, inventando uma nova magia para seus filhos, como por exemplo a magia de armazenamento de atributo, que seguiria o mesmo conceito da magia da mãe do Asta, porém ao invés de armazenar objetos, eles poderiam armazenar os atributos mágicos de outros magos. Dessa forma eles seriam completamente apelões, tendo a variedade de poderes simplesmente com uma magia, podendo acabar com seus inimigos usando o atributo certo como predador natural. Então se o inimigo tivesse magia de água, eles usariam planta, se os inimigos tivessem fogo, eles usariam água, e assim consecutivamente com os outros atributos mágicos. O Asta será o primeiro Rei Mago que não morará na parte nobre de Clover. Pelo Asta estar acumulando méritos freneticamente, seria impossível que não o notassem. Além disso, não só os plebeus, mas os nobres se sentiram seguros quando ele estivesse em batalha, mas como se isso já não fosse suficiente, as pessoas estariam pedindo há muito tempo que ele virasse o próximo Rei Mago do reino, com os membros da realeza sofrendo enorme pressão por causa disso. Dessa forma, o Asta se tornaria o primeiro Rei Mago plebeu, fazendo a maioria ficar insatisfeita com isso, e a pressão em cima da realeza baixar. No entanto, mesmo que seja preciso trabalhar no Castelo Real para cumprir seus deveres como Rei Mago, o Asta não moraria por lá, afinal uma das coisas que fez ele se encantar pela Rebecca foi a sua comida, então ele não aguentaria ficar muito tempo sem comer a comida da sua amada. E para quem não sabe, no próprio databook é dito que a Rebecca é a segunda melhor cozinheira de Black Clover, então isso por si só já justifica muita coisa. Mas mudando de assunto, você já assistiu nosso vídeo de falamos sobre 8 coisas que acontecerão se o Yami virar Rei Mago? Caso você não tenha assistido, vou deixar ele no card e também na tela final para você ir lá assistir. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até mais!